Muito bem, quinta-feira, dia 27 de julho, terminando o mês de julho, e nós estamos chegando com mais um Marcha pela Acessibilidade. Marcha pela Acessibilidade é um programa que é apresentado nas redes sociais da Rádio Valinhos FM, 87,9, onde você nós temos todo esse universo de pessoas com deficiência, mas tem um outro detalhe: o Marcha pela Acessibilidade, na verdade, é a acessibilidade à saúde, acessibilidade ao esporte. Quando nós falamos da acessibilidade, nós não estamos focado apenas naquela acessibilidade da pessoa com deficiência. Além, é claro, dos direitos, dos deveres, mas a acessibilidade plena. E hoje, com imenso prazer que eu recebo para a gente bater um papo, conversar um pouquinho dentro do Marcha pela Acessibilidade, o doutor Ulisses Porto. Tudo bem, doutor? Prazer recebê-lo no Marcha pela Acessibilidade. Prazer é meu, Wagner. Esse projeto que você tem com tanto carinho aí já, como é que costuma dizer, Irmandade Anônima, boas 24 horas, né? Já se vão um bom tempo. E eu tenho acompanhado desde o início aí. E é um prazer estar aqui para a gente falar de acessibilidade através da comunicação, através das mídias digitais. E conhecimento também liberta, né? Exatamente. A ideia do programa é essa, doutor, é o acesso, tá? O acesso que você tem à cultura, você ter ao esporte, ao lazer. Então, esse programa você vai encontrar momentos como esse, nós falando com o doutor Ulisses, nós podemos estar aqui falando com um jogador de futebol, de basquete, um empreendedor social, um empresário, enfim, alguém que faça a diferença na nossa comunidade, pessoas que estão imbuídas, né, nesse universo, né, e conspirando os bons assuntos, as coisas boas e as informações, doutor. Essa palavra imbuído, conspirar, funciona muito bem, né? Na verdade, é aquela soma, né? De desejo, trabalho, vontade, e você está se somando às outras pessoas na realização de projetos, de histórias, e aí você se entrega a isso. Esse é o trabalho que nós temos feito. O telefone vai tocar de fundo aí, mas é o telefone da esposa, não é o meu. O meu, ele não vibra, não fala. Esse é o primeiro, como é que eu costumo dizer, o primeiro detalhe da minha comunicação. Eu uso os equipamentos, mas eles me servem. Eu não sirvo a eles. Por isso que eles não tocam, não vibram. Quando eu me interesso, eu olho para eles e pergunto: o que temos de novo? Aí ele me traz um universo de possibilidades. Pena que eu não posso dizer o mesmo, doutor. Eu gostaria de ser assim, mas os telefones, as redes sociais me perseguem, doutor, me perseguem muito. Olha, se você quiser participar do nosso Marcha pela Acessibilidade, deixa aí o seu recado, que nós vamos ler o seu recado aqui. Doutor Ulisses Porto, quem é o doutor Ulisses Porto? Fala um pouco pra gente. É nascido em Cerqueira César, é isso? Cerqueira César, Avaré, ali do ladinho. Nós temos Botucatu um pouquinho antes, muita história, muita lembrança de uma época boa, bem interior mesmo. Pra você ter ideia, eu acho que a cidade hoje, do mesmo jeito nosso censo é diminuído, ela tinha 19 mil, quem sabe está batendo os 20 mil agora. Mas é uma cidade interiorana. E aí, graças à vontade da minha mãe, professora, educadora, ela resolve um dia mudar de Cerqueira para Piaí, de Apiaí para a nossa cidade aqui de Valinhos, e aí nós passamos a interagir com uma outra dinâmica. Mas estamos lá do interior, bem interior mesmo, e eu posso dizer que o que sou, parece que incrível, Wagner, mas eu costumo dizer que eu sou uma pessoa de comunicação, que é isso que nós estamos vendo logo aqui abaixo, o Saraiva nos comentando, né? Eu digo, 3 pessoas fantásticas, acrescento mais uma, que cada um luta no seu espaço e realizam trabalhos um atrás do outro e se perseveram, né? E para mim hoje é uma síntese, inclusive uma amiga me disse isso. Hoje eu traduzo tudo que eu sou. O que eu sou? Radialista, jornalista, advogado, pesquisador, jurista, o que mais é que tiver tudo com ista, mas traduzo numa única coisa. Hoje eu sou comunicador. Eu me vi e me entendo como comunicador.
se há uma possibilidade de mudança no indivíduo, no ser humano, na dinâmica, é através da comunicação. E essa comunicação eu pretendo fazer sempre ela o mais profunda possível, a mais comunicativa, no sentido de levar o conteúdo às pessoas mesmo, transformá-las em agente de mudança através do conhecimento. E partilhar conhecimento, Wagner. Para mim, isso é o que nós estamos fazendo aqui agora. Partilha de saberes. Isso daí faz toda a diferença com o meio de comunicação, ainda mais em convergência de mídias, atuando através das mídias digitais. De ontem para hoje eu tenho brincado um pouquinho aí com o projeto novo, daqui a pouco a gente vai falar desse projeto novo, né? Mas tenho brincado. E olha, sou sincero, nunca foi tão fácil ser feliz, Wagner Alves. Ô, doutor, o senhor falando nessa questão de comunicação. A comunicação ela mudou muito, né? Eu venho de uma época em que a comunicação, para mim, era o rádio e o jornal. Então, você esperava 8 horas da noite o Jornal Nacional para saber determinada informação. Se você estava com muita pressa, você ia ouvir uma rádio, né? As rádios de notícias, o rádio AM, depois as rádios FMs, a CBN, a Band News, rádios de notícias. Você tinha que viver nessa situação. Você não tinha o acesso à informação. Hoje é tudo muito instantâneo. Por exemplo, a gente trazendo aqui para o nosso no universo, né, para a cidade de Valinhos. Alguma coisa que acontece lá na ponta da cidade, você já está sabendo, porque alguém com um celular, ele acabou filmando, ele mandou para a rede social. E o que eu sempre falo, doutor? A gente hoje tem muita informação, só que nós temos que também tomar cuidado com esse monte de informação, porque às vezes você coloca alguma coisa que vou dar um exemplo bem prático disso daí. Outro dia colocaram num grupo que eu estou uma foto de um acidente de carro, tá? E daqui a pouco as pessoas do grupo já estavam preocupadas porque uma mãe tinha entrado em contato, tá? E falando que ela achava que era o filho dela. Então, assim, ó o desespero. Então, é o que eu falo. É muita informação, doutora. Nós vivemos hoje nesse mundo aí de muita informação, e isso aí tem que ser filtrado. E quando você fala que você é um homem de comunicação, porque não é simplesmente abriu, eu vou lá e falo aquilo que eu quero da hora que eu quero. Se você vai trabalhar com a notícia... Aliás, se você vai falar da sua vida pessoal, tranquila. Mas trabalhar com a notícia, eu penso que requer um pouco mais de trato, doutor. Não, sim, Wagner Alves, a informação sem um direcionamento, ela é uma matéria bruta e que afeta pessoas. Vou pegar um exemplo. Você falou da questão de acidente, né? Nós tivemos mais um acidente com a pessoa idosa. E nós estamos vendo isso acontecer de uma forma, praticamente uma semana. Toda semana tem alguma coisinha acontecendo com a pessoa idosa. E aí nós vimos, já que falei pessoa idosa, tá aí, ó, Marilene Santos entrando com a gente aqui, para falar um pouquinho de quem ela vivencia todos os níveis de pessoas ali, as mulheres do Clube de Mães, né? E lá tem algumas idosas também que tem que tomar muito cuidado com elas, que são preciosidades, né? Mas ultimamente tem acontecido muitos acidentes. E aí, há uns 2 dias atrás, na terça-feira, terça-feira eu estava reunido com as amigas, e aí eu vi uma foto de um acidente em frente à prefeitura ali, e eu fui dar zoom na imagem sem ler o contexto, né? Sem ler o texto. E no zoom da imagem fez lembrar o contorno do rosto do meu pai. Falei, mas será que meu pai conseguiu a proeza de sofrer um acidente e eu não ficar sabendo ainda? Aí eu fui ver direitinho, não. A questão aí estava no texto, na descrição. Então eu devia ter olhado primeiro a descrição, com mais calma, do que... Só que a comunicação, ela faz exatamente isso. Ela te atrai, né? Então você coloca um texto assim, pessoa sofre isso. Então você já vai... E como meu pai anda pelo centro da cidade, e ele tem uma mania que essa pessoa de idade também tem, porque eles não atravessam em linha reta, eles atravessam em diagonal, né? Na diagonal dobra o tempo, não parece, mas dobra o tempo de passagem. Pelo amor de Deus, né, jovens? Jovens senhores e senhoras. Ulisses, a gente tem muito conhecimento, na verdade, hoje, aliás, muita informação, tá, e pouco conhecimento, tá, que eu vejo. É muita informação e pouco conhecimento, as pessoas acabam não tendo, não sabendo discernir uma coisa da outra. Então,
esse tipo de situação, eu vejo que acaba, enfim, prejudicando. Então, é muita informação que as pessoas acabam recebendo. É como esse acidente que você acabou presenciando. E olha o que aconteceu comigo. Eu estava no centro da cidade e conversando com aquele rapaz da Zona Azul, e ele estava preocupado, porque ele falou, rapaz, o meu chefe, falaram que foi um idoso, e o meu chefe é idoso. E eu estou ligando para ele, o telefone dele está dando caixa postal. Ele falou, estou muito preocupado. Então, olha a preocupação que esse tipo de situação ele acontece. Simplesmente você chegar e joga alguma coisa ali na rede social, tá? Deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga, a grande Cristina, né, Cris? Tudo bom para você? Eita, faz tempo que a gente não troca uma ideia, né, amiga? Beijão, tá acompanhando aqui a nossa programação também. Também meu amigo Dico, alô, Sargento Dico, lá em Vinhedo, acompanhando também o nosso Marcha pela Acessibilidade, hoje batendo um papo com o doutor Ulisses Porto, que a gente falando um pouco dessa questão aí dos trabalhos do doutor, também essa questão aí da comunicação. Ulisses, você teve um trabalho muito reconhecido na cidade nas questões de conselhos municipais. Para mim, você é o expert em conselhos municipais. Aprendo muito, aprendi e aprendo a cada dia com você essa questão de conselhos municipais. Para quem está ouvindo a gente, para quem está acompanhando, para minha amiga Cristina, Ulisses, como que você definiria o que é um conselho municipal, Ulisses? Vamos lá, uma coisa bastante, parece técnica, mas bastante simples. Então, vamos passar aqui uma coisinha básica aqui para a nossa amiga Cristina aí, para o Dico, para a Marilene, para o Saraiva e para outras pessoas que estão nos acompanhando que não quiseram ainda comentar aqui. Mas conselhos municipais são órgãos de deliberação coletiva, normalmente paritários, onde metade é poder público, metade é sociedade civil, e responsável por uma atuação dentro de uma política pública específica. Então, nós vamos lá, saúde, educação, conselho sobre drogas, alimentação escolar. Aqui na cidade de Valinhos, hoje, nós somos 23 conselhos que estão, 2 estão em formação, o último a ser formado agora foi o Conselho de Trabalho, Emprego e Renda, pela última vez que eu vi no boletim, parece que ele já está indo para caminho de composição, e só resta mais um conselho, dois conselhos que eu lembro, para serem compostos. O Conselho de Usuários do Sistema Público, que aí é um conselho diferenciado, e o Conselho da Igualdade Racial. Eu lembro, eu fiquei lá até comecinho aqui de julho, aí numa saída estratégica pela direita, como diria a Pantera Cor-de-Rosa, eu fiz o nosso caminho de parada de atuação junto aos conselhos lá, mas em partilha de saberes não. E eu percebi que há um hiato aí gigantesco de comunicação, de conteúdo. Então, a partir de agosto agora, eu começo a produzir conteúdos, um após o outro. Eu pretendo lotar essas comunicações aqui de YouTube, Face, Instagram, tudo que eu puder sobre conteúdo, tratando da participação popular, do controle social, com foco com foco também nos conselhos municipais, mas sempre focado e atento à questão da atuação da pessoa, porque conselhos, assim como a administração pública, assim como partidos, assim como a Câmara dos Vereadores, tudo que você imaginar, qualquer institucional que exista, é formado por pessoas. E pessoas, elas têm um elemento que é característico em todo mundo, o umbigo. E quem tem umbigo sabe aonde aperta e aonde não aperta o cinto naquele umbigo. Então, tem pessoas, e essa foi a minha grande lição nessa última jornada que eu tive, cumpri integralmente o que eu tinha proposto, fui além, como sempre vou, e sempre irei além, mas com um detalhe, aprendi que dignidade humana, Wagner Alves, ela não é uma hipótese, ela tem que ser exercida. E, no meu caso, o não exercício da dignidade humana, ao respeito pela falta de uma comunicação adequada, eu me tornei e assumi o rótulo de comunicador e que vou espalhar os saberes que eu tenho e nada mais além de também transformar isso em geração de renda para mim. Eu pretendo, agora, como Wagner Alves diz, né, que é uma referência nisso, bem-vindo. Serei uma referência não só aqui na região estadual, se possível nacional,
Daqui a um tempo, quem sabe, depende dos convites que vierem, teremos novidades no ar. Ulisses, as pessoas elas vão para um conselho municipal e quando a gente fala dessa questão da capacitação, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que ela está fazendo ali num conselho municipal e também da importância que um conselho municipal tem. A gente vê uma atuação muito forte do Conselho do Meio Ambiente, o Conselho da Saúde, Conselho da Criança e do Adolescente. Então, é essa capacitação para que, principalmente quem está na sociedade civil, a hora que chegar num conselho municipal, ele saber como que o jogo ele é jogado. Sim, tem que saber como o jogo é jogado. A primeira questão que o pessoal tem que entender é o seguinte: não adianta querer mudar a opinião de quem está no poder público. Quem está no poder público, ele tem o papel da representatividade e representação, ele está lá exatamente para responder, falar, tratar do ponto de vista do governo. Ponto. Então você não tenta querer ficar com aquela coisa e colocando polarização, quem é do governo é coisa. Não, quem é do governo defende a política pública ou de governo ou de Estado. Sociedade civil é que pode ter as suas opiniões de forma divergente ou congruentes, conforme for a matéria tratada. Mas por quê? Porque a sociedade civil ela é plural. E os conselhos são constituídos dessa forma paritária exatamente para isso, porque o pessoal esquece, Wagner Alves. Conselho municipal que não acompanha a política pública, não é só desenvolver, mas que não acompanha a política pública, já está fadado a ser só um grupo de pessoas que se reúnem. Então, é importante acompanhar a política pública, é importante fazer a proposta de mudança, mas não precisa ficar chateado se dentro do conselho a coisa ela empata ou empaca, porque ele é meio a meio. Então, vai ser por maioria. Eu digo que um conselho bom é um conselho que trabalha por consenso. Ou seja, é consenso, a matéria vai à frente. Não é consenso, vamos continuar conversando, dialogando até ser consenso. Só que aí nós temos aqueles programas, aqueles conselhos que atuam dentro de políticas públicas que já são programáticas. E aí todo mês vem prestação de contas, verba, você tem que analisar, tem que aprovar, tem que passar pelo conselho. Então, quando tudo isso acontece misturado com pessoas que não entendem a função que tem junto ao Conselho Municipal, você acaba fazendo um espaço só de debates ou só de reunião. E o espaço do Conselho é muito mais que isso. O espaço do Conselho, ele trata de buscar e até antecipar situações que vão levar aquela política pública a um sucesso, ou à estagnação, que é o que nós estamos vivenciando atualmente, ou ao fracasso. E o fracasso na política pública, o que é o fracasso na política pública? É você não conseguir ver ela produzir um resultado. Ela existe, mas ela não produz resultado nenhum. Então, isso é um fracasso que a política pública pode atingir. Então, nós temos que lembrar disso. Conselhos são espaço de deliberação coletiva, que é um espaço também da questão política, um espaço de debate político, mas, principalmente, é um espaço onde as pessoas necessitam vivenciar a política pública que ela é responsável. Então, se isso não acontecer, não adianta você ficar querendo cuidar da cidade como um todo. Se fizer bem a sua política pública temática, tudo vai dar certo e tudo vai fluir muito bem. Doutor Ulisses Porto, hoje aqui no Marcha pela Acessibilidade. O Manuel Brito, falou que está acompanhando, mandando um grande abraço, parabéns pelo projeto. Um abraço, Manuel, está acompanhando. Doutor, eu lembro que quando eu cheguei em conselhos municipais, eu via o conselho como um espaço de reuniões para marcar reuniões, que a gente ia lá só para sair com uma reunião. E depois era aquela coisa da muita burocracia. Hoje eu entendo que parte dessa burocracia é uma burocracia necessária, tá? Porém, eu ainda tenho uma crítica, porque a gente estava falando agora dessa convergência de mídias e comunicação, e o mundo mudou, muita coisa mudou. E muita coisa dentro de um conselho municipal, ele pode ser resolvido não com tanta burocracia, porque as coisas podem ser... Hoje a informação é o WhatsApp, ela corre essa questão de e-mail, WhatsApp, rede social, enfim. E, de repente, você chega num conselho, alguns conselhos municipais que ele acaba não andando e não funcionando, tá? Existem dois lados. Existe o outro lado também, por exemplo, num poder executivo que acaba trancando muitas pautas de um conselho municipal, e isso acaba desestimulando a participação de algumas pessoas. Quando eu estou falando, eu falo muito pelo lado da sociedade civil. Acaba desestimulando a participação da sociedade civil, doutor. Sim, Wagner.
Mas isso acontece muito por causa de expectativas construídas. Quando você entende o papel, vou pegar o meu exemplo, como é que eu comecei em conselhos municipais, para você que está nos acompanhando aí. Eu comecei em 1999. Antes disso, eu me preparei durante 2 anos, desde 97, estudando, aprendendo, vivenciando. Por quê? Porque o primeiro conselho que eu fui atuar foi o Conselho sobre Drogas. Inclusive, eu tive na Valinhos FM um programa chamado Recuperação, que durante 5 anos ele esteve ao ar e era uma coluna com base na coluna publicada no Jornal de Valinhos e Jornal Terceira Visão, gratuitamente na época. Toda sexta-feira saía a mesma coluna nos 2 jornais, que era a base do programa de sábado e também depois de domingo, que ele passou por umas mudanças. Ele chegou a ser sábado à noite, depois foi sábado durante o dia e depois foi domingo na parte da manhã. Mas durante 5 anos eu estive lá com o programa Recuperação e eu passei 2 anos estudando, vivenciando o que é dependência química, como você trabalha com isso, e fui ao conselho. E aí, minha primeira atuação junto ao conselho sobre drogas, eu verifiquei que a parte mais importante não era o conteúdo sobre a questão temática, mas era a inter-relação. Porque, na verdade, o papel de um conselho sobre drogas, ele basicamente é a promoção e a apresentação daquele conteúdo e o debate franco sobre o uso e abuso de substância psicoativa pelas pessoas. Então, esse era o papel. Então, se esse conselho, que era o que nós fazíamos muito, palestras, levávamos à escola, participávamos de debate, se isso já for feito, ele está exercendo o papel dele. Agora, o que acontece muito hoje em dia, Wagner Alves? As pessoas cansaram tanto, e com 23 conselhos na cidade, e normalmente são... Você sabe que parece que acontece essa coisa do 80-20 até nisso, né? Quem vai participar de algo, 20% das pessoas é que tem o tempo, mas já estão em outras coisas também. Então, vai se acumulando a atuação em tudo. Chega uma hora que é um desgaste. E aí nada sai mais como deveria ser. E essa questão da participação e da representatividade, ela é uma falha, com o decorrer do tempo, existente, mas só tem uma solução. Seria a sociedade civil ela ser mais engajada e entender que muito mais do que estar em vários conselhos, mas fazer divisão, trabalhar de forma temática naquilo que você tem interesse ou então você tem conhecimento, ou você busca saber sobre aquilo. O que acaba acontecendo é que você vê tudo se repetindo. Eu, quando retornei depois de 10 anos, eram praticamente as mesmas pessoas, as mesmas instituições. Mas por quê? Porque a cidade, ela se mantém, isso é bom, quer dizer que é uma cidade estável, mas as renovações ocorrem muito pouco. E aí a participação das pessoas, aquelas já estão mais antigas, já mais calejadas também, elas também trabalham de uma forma um pouquinho mais... isso já sei onde vai chegar, eu já sei onde chegou. E, na verdade, a gente precisa abrir mais esse horizonte. É você entender que o seu papel como conselheiro, ele não está inserido só nas reuniões do conselho. Ele está quando você está passando em frente, se você for conselho de saúde, e estiver passando em frente a uma OBS, você percebe um problema. Aí você leva, ou então você viu uma solução. Quando você é um conselheiro sobre educação, não só nos debates, ou nos simpósios, ou nos fóruns, ou nas aulas, mas quando você vê uma coisa simples, que às vezes um rebaixamento de guia, que tem a ver com educação, tem a ver com cidadania, mas tem a ver com o conselho da pessoa que deve ser treinada, tudo vai interligando, tudo começa a ficar... vou exagerar, estou exagerando, tá, gente? Entendam bem isso. Se tivesse o único conselho que tratasse de todos os direitos humanos, esse conselho seria um super conselho, só que ele teria que dividir em vários conselhos para poder atuar tematicamente, porque não tem braço. Não adianta você querer centralizar as coisas num único local, vai dar errado. Acredito que vai dar errado. Você quer que a coisa dê errado? Deixe as mesmas pessoas que já estão fazendo 5 outras coisas fazerem essa mesma coisa. Mesmo que ela tenha boa vontade. No final vai ficar lento, demorado e vai ter erro. Lembrando que é tudo muito devagar, mas, assim, participações de conselho, a gente tem uma situação recente. Na Festa do Figo, houve muita reclamação da acessibilidade dentro da Festa do Figo, todo aquele local. Eu cheguei a ir em loco, ver a questão realmente. Começava já na entrada, né, do Parque Municipal, onde não tinha guias rebaixadas para você entrar no Parque Municipal. Outro detalhe, o banheiro não cadeirante, é impossível ir no banheiro da Festa do Figo. Toda aquela questão também em relação ao camarote,
que não dava no local que o camarote estava, quem estava numa cadeira de rodas não conseguia assistir aos shows. Bom, aí entra a participação do conselho. O conselho da pessoa com deficiência, na pessoa da Cláudia. Cláudia é uma pessoa aí que, sabe, eu tenho que bater palma todas as vezes que a Cláudia passar, porque assim, é uma mulher com muita garra, muita determinação, e ela assumiu o Conselho da Pessoa com Deficiência, e como ela mesmo diz, ela nunca viveu no universo de pessoas com deficiência, mas assim, ela abraçou a causa. E conseguindo, buscando, hoje, através do empenho da presidente, do conselho, mas assim, do trabalho incessante ali da Cláudia, foi rebaixada a parte da frente da Festa do Figo, foi feito uma tipo de uma pista ao redor lá, onde a pessoa com deficiência possa andar ali, no caso, com cadeira de rodas. Parte do banheiro ainda não fui, ainda não sei como que está essa questão, mas é uma construção. E o que a gente percebe? São construções de conselhos municipais. É o conselho municipal que ele vai ali, ele está atuando. Aconteceu muito isso também, Ulisses, na época da Lagoa do Rigesa. Outra participação forte do conselho municipal, e a Lagoa do Rigesa, hoje, ela não foi aterrada. Mas por quê? Mais uma vez, participação de conselhos municipais. E aí eu faço até um adendo no sentido ruim, porque eles participaram dessa ação, só que a Câmara esqueceu que conselhos existem. Então, tem várias áreas temáticas do município em que os nobres vereadores se esquecem, que, inclusive, por lei, é obrigação passar pela área temática, ou antes de ir à Câmara, ou durante que está na Câmara, tem que ter uma resposta do Conselho. Então, se há um enfraquecimento dos conselhos na cidade, a responsabilidade também é dos nossos nobres vereadores que esquecem, ou a própria área técnica da Câmara que esquece que há uma necessidade. Vou pegar o exemplo da Lagoa. A legislação está clara lá. Qualquer forma de tombamento, ele tem que passar pelo Conselho do Condepave. E pergunto se passou. Passou depois, mas durante a tramitação, não. O que eu me incomodo às vezes, Wagner Alves, e isso é uma coisa que eu vou lutar sempre, é quando você primeiro faz uma ação política e esquece da ação que vai produzir resultado na sociedade. Lembra que nós estávamos comentando sobre a questão de algumas leis, né? Algumas lei que pega, a lei que não pega, e aquela lei que nem que se sabe que ela existe, né? Então, quando acontece isso, o nosso papel é muito claro. É você levar o conhecimento. Isso você faz muito bem aqui pela Marcha da Acessibilidade. Hoje nós falamos um pouquinho sobre comunicação, mas por isso, para que as pessoas entendam que não basta só a lei ser formada, basta a ação. Aquela famosa coisa que acontece na questão da acessibilidade, a barreira atitudinal. Você tem que quebrar isso. Então, essa atitude de ter uma lei que não é divulgada não serve para nada. Ou uma lei que só tem porque tem, também não serve para nada. E que você esquece que existem órgãos dentro da cidade que passam e permeiam essas políticas públicas. Porque se você começar a transformar as políticas públicas em ação de Estado, elas duram, elas melhoram, elas facilitam. Vou pegar até um exemplo aqui, pode ser só interpretação ingênua e boba minha. Mas sabe por que o plano diretor não vai para frente? Porque o pessoal sempre esquece dos conselhos. Se essa discussão fosse feita assim que o plano diretor sai, tem 10 anos, né? E fica uma discussão permanente nesses conselhos sobre essa questão do plano diretor, quando ele completa os 10 anos para a mudança, você já tem tudo consolidado. Haverá interesses, haverá influência, haverá sim, mas o caminho do meio, ou seja, da convergência, do consenso, ele é inevitável. E eu até digo, para mim tinha que se aprovar assim essas coisas de legislação que envolve a cidade como um todo, fatiada. Se 90% dela todo mundo concorda, aprova esses 90% e põe aplicando, e vamos para os outros 10 ou 20%, nós vamos discutir se aquilo é viável, se não é viável. Mas eu acho que você perde muito tempo. E perde isso, sabe por quê? Porque as pessoas esquecem de dialogar e esquecem também seu papel, que é de fazer mudanças na sua forma de encarar o diálogo com o outro. E por vezes eu chego já dizendo, é assim que eu quero. E aí eu conquisto aquele pedaço do meu querer e não participo do resto mais. Isso é a parte triste, vai. Essa questão, o doutor falou o que eu vejo também é a questão da política de governo e a política de Estado, né? As pessoas, elas vão para o executivo, mas com uma política de governo, aquele governo dela. O plano diretor, eu vejo isso como ele, por vários executivos que já passaram pela cidade, o executivo que está hoje, mas é assim, ele é um plano de governo, ele não é um plano de Estado. E o que
quando a gente pensa numa política pública, ela é uma política de Estado. Tá? Ela tem que ser pensada para a população, para o munícipe, porque governos passam. Hoje é um governo, amanhã é outro, e assim, mas a política de Estado, ela fica. E essa construção que a gente tem que entender. Então, essa conscientização aí dos políticos, esses que estão, os novos políticos, para sempre pensar, porque se não for pensar numa política de Estado, doutor, pensando naquilo Sim. que ele tem que ter continuidade. Então, um projeto não é porque o prefeito A fez determinado projeto que eu vou chegar lá e esse projeto é totalmente ruim. Tá? E o contrário também. Então, assim, aquilo que é bom para a população, aquilo que está funcionando, eu tenho que, por obrigação, dar sequência e, aliás, melhorar. Né? Tem que melhorar, não dá para chegar fazendo políticas de governo. Né? Existe um plano de governo quando você é candidato, mas aquilo ali é um norte para você mostrar que aquele grupo não está totalmente ao léu, né, sem saber o que vai fazer no governo, mas a partir do momento que você assumiu, já não é mais os seus interesses, são os interesses de uma coletividade. Exatamente, Wagner. É a questão da coletividade, né? Porque você, por vezes, você esquece, você atingiu o seu objetivo e esquece tudo mais que acontece depois. Por isso que eu sempre gostei de participar dessas órgãos de deliberação coletiva e depois vir a atuar lá na implantação e coordenação da Casa dos Conselhos. Retornei agora em janeiro e cumpri meus 5 meses ali de bom trabalho, para exatamente mostrar que a atuação coletiva ordenada, ela produz respostas, e se você tiver uma estrutura que lhe permite produzir com confiança aquele trabalho, ele produz mais resultados ainda. Essa questão nossa da vivência da política pública, elas deveriam ser tudo políticas públicas de Estado, porque aí você não vê um governo X que cria que muda o nome, que aumenta o valor e vem para o próximo para poder ter uma resposta eleitoral. Estou falando isso de distribuição de renda, por exemplo. Se você cria uma política de Estado, acabou, isso aqui vai ser dessa forma, vai ser desenvolvido. Mas sabe por que isso não acontece, Wagner? Porque normalmente as pessoas elas precisam se mostrar importantes. E se você for eliminando coisas no decorrer do caminho, vamos imaginar, hipoteticamente, tá? Estou falando agora, que fosse uma política de Estado a questão de qualidade de vias no município de Valinhos. Desde a primeira asfaltamento que aconteceu em Valinhos, ela seria sempre realizado com um padrão mínimo de excelência. Você acha que nós teríamos vias que necessitam, algumas vão passar agora pela 6ª recap, e nesses últimos 21 anos, Wagner Alves. Eu acho isso um exagero, e você que lida com a pessoa com deficiência sabe que cada vez que é feito um recap, aí começa um problema aonde estão as guias rebaixadas. Porque o recap, ele vem... É que agora a tecnologia deu uma mudada boa. Não sei se você viu aquela máquina que tem os dentes, que ela vem retirando o asfalto antigo e passa uma nova malha asfáltica ali, com a melhor qualidade. Só tem um detalhe: se você não fizer a fundação, o preparo do solo bem feito, o defeito vai voltar do mesmo jeito. E tem outro detalhe, né? Que parece que os governos da cidade nunca conseguiram fazer uma agenda em comum, com o DAI, por exemplo. Eu tenho um exemplo aqui da nossa Vila Santana, que foi asfaltar a Rua Paraná. 2 meses depois veio o DAI para ter que fazer cortes, ainda bem que não é mais aqueles cortes gigantescos, né? Mas eram retângulos, para poder fazer a troca da questão da tubulação. Aí você olha e fala, não, né, gente? Queria ter sido muito bem mais. Mas por que isso não acontece? Eu até sei por quê. Né? Porque, na verdade, às vezes você tem verba carimbada, você tem prazo para gastar, para utilizá-la. E aí acaba acontecendo isso. Mas deveria ser mais planejado a coisa. Mas não é Valinhos, tá? Valinhos também. Mas palavra planejamento é a essência da administração pública. Qual que é o único verbo que não é utilizado? Planejar. Exatamente, esse treinamento aí que era necessário. Doutor agora está com um projeto novo, queria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto novo, o que vem pela frente, doutor? Wagner Alves, a nossa conversa lá de fevereiro, e aí eu lembro que nós queríamos fazer um podcast para poder levar conhecimento, informação às pessoas, né? E aí eu fui fazer uma determinada de serviço lá no São Marcos, aí eu voltando, eu estou sempre de moto, né?
Aí veio o nome e a música do projeto, que é Podcast Baleiro. Nós vamos, que é mais ou menos o que a música diz, né? Roda, roda, baleiro, quando o baleiro parar, escolhe a bala mais gostosa. Lá naquela época ela tinha um nome. Hoje, escolhe a conversa mais gostosa, que nós vamos ter ideias, histórias, vivências. E eu comecei com o primeiro hoje, no segmento Ideias. Hoje eu fiz um projeto que já estava guardado aqui há pelo menos uns 5 anos, que era um trecho do conto de Monteiro Lobato, Negrinha. Então, ele está no meu YouTube, está no Facebook e está também no meu Instagram. O trecho, o terço final desse conto, é um conto que eu recomendo que as pessoas leiam, mas eu fiz o teste exatamente para ver a tecnologia que eu posso aplicar para fazer de várias formas. A única coisa que eu decidi, Wagner Alves, é que o podcast será só de áudio. Ele não terá imagens. Ele será só do áudio, no máximo, se eu estiver fazendo a capa ou a imagem ali será da foto do local que eu estava com a pessoa. Mas eu não vou adotar a imagem, eu vou fazer na contramão do que eu tenho feito até hoje, da questão de convergência. Eu vou trabalhar só com a questão de áudio mesmo, porque aí fica muito mais fácil eu trabalhar com materiais antigos, inclusive. Então, eu posso trazer muitos programas humanos, perfeitamente humanos, de volta. Posso trazer, e eu vou fazer isso, uma entrevista com a minha mãe, como se ela estivesse hoje me dando os puxãozinhos de orelha que ela sempre fez no Humano Perfeitamente Humano durante seus 15 minutos. Então, eu pretendo fazer a minha revolução através da comunicação desse projeto que se chama Baleiro. E a minha intenção é exatamente essa: pegar as mais variadas ideias, sabores e tudo que eu puder e trazer histórias, ideias, vivências para isso aqui. Esse programa nosso aqui vai virar um baleiro depois, não tenha dúvida. E por que que eu fiz questão de começar pela parte da ideia através do texto da Negrinha? Eu podia interpretar o texto, mas eu fiz a opção de usar tecnologia. E se não chegou a ouvir, depois recomendo ouvir esse trecho do conto Negrinha, de Monteiro Lobato, e perceber que quando você descobre o que é felicidade, percebe a gratidão por interagir como iguais, isso te liberta, mas também te consome. Então, recomendo. Ouçam depois, ou leiam o texto e o conteúdo ali, ouçam. Negrinha, de Monteiro Lobato. Esse foi o primeiro. Depois haverão mais histórias. E aquela parte boa, né? Não fica obrigado a ter um dia, um horário. Simplesmente as coisas vão saindo. O próximo, se tudo der certo, já será uma breve entrevista com André Abujanra, em que eu fiz com ele em agosto de 2017. Eu devo colocar no ar em breve aí também. Mas tudo isso vai acontecendo. Era para começar a partir de 1º de agosto, né, Wagner? Mas aí um amigo pede, faço questão de já estar testando, e não há lugar melhor do que estar entre amigos. E eu adoro estar entre amigos. E se tem uma pessoa que eu desejo todo sucesso do mundo, é Wagner Alves, porque a gente vê a dedicação que você faz às coisas. E como bom capricorniano, sabe muito bem que tem altos, baixos e rasteiros caminhos da vida que você aprende a caminhar, e você tem o principal elemento que eu conheço: família. Isso é o principal Exatamente. elemento. E aí, esse é o segredo, Wagner Alves. Você tem, vou exagerar, qualquer coisa que você queira fazer na vida, você já tem 60%, que é a família. É por onde tudo começa, né, doutor? É por onde tudo começa. A família é a base, é aquilo que vai dar aquela sustentação. Por quê, doutor? No final de tudo, o retorno é para a família. Você pode estar na melhor indumentária, com o seu melhor carro, no melhor apartamento, mas se você não tiver uma família para partilhar tudo isso, e também você pode estar no minimalismo, né? Que o simples. Eu sempre falo, doutor, eu não necessito do luxo, eu necessito do conforto, sabe? Perfeito. Luxos, não. Conforto, sim. O carro que eu tenho hoje, que é um carro popular, para mim ele é conforto. Ele é suficiente para mim, sabe? Então, assim, a casa que eu tenho, a gente quer melhorar,
mas assim, eu preciso buscar, sabe, melhorar nessa questão de, eu quero luxo. Não, eu quero o conforto, porque é nesse ambiente aí que a gente vai buscar, que ainda está sempre aquele apoio para a gente, que é a família, doutor. O senhor citou esse exemplo aí. Para nós que, né, temos vários projetos, se a família não apoia, se a família não está junto, acaba sendo apenas, como se diz, aquela corrida, né, que você dá aqueles, né, aquela largada, mas ali na frente você já cansa, né, porque você não tem o suporte Exatamente. da família para te levar até o final. Doutor, aonde que está disponível o primeiro? É Ele baleiro, né? está É baleiro só, né? baleiro, só baleiro, mas ele está Baleiro. no meu YouTube, que é o Ulisses Porto, está no meu Instagram, que é o Ulisses Porto também, e está no meu Facebook, Ulisses Porto também. Então, tá todas as mídias têm meu nome, está lá, e nós partilhamos exatamente essas comunicações. E eu estou lembrando uma coisa aqui, você que está aqui por Valinhos, vocês vão encontrar algumas vezes meu pai ali no semáforo, perto do Multicoisas, ou Maravilhas do Lar, pedindo carona para ir para o supermercado Caetano, viu? Ele podia muito bem ir de ônibus, fazer aquela coisa toda, mas meu pai adora a interação humana e ele até se diverte, porque às vezes ele fala que ele está lá no ponto pedindo a carona para subir. É ponto não, no semáforo. E as pessoas confundem ele com o pedinte e dão dinheiro para ele. Fala, não, eu não quero dinheiro. Eu só quero ir até o supermercado Caetano. Então, se vocês virem meu pai por aí, grande Armando Salvador, é a pessoa que me ensinou o verdadeiro significado em cada ação dele da palavra singularidade. Se tem alguém que é singular e mesmo depois dos encarnes da minha mãe, que já aconteceu, já estamos indo para boas 24 horas disso, ele tem uns períodos aí que não se manteve muito sob equilíbrio, mas agora parece que ele encontrou equilíbrio de novo e continua sendo singular como única pessoa que eu conheço, não conheço. Então, eu posso ser, não é só gentil, mas eu posso dizer de uma forma categórica. Meus pais, eles significaram exemplos de como ser na prática. Então, eu não teria melhor pai. Para mim, Ulisses Porto não tem melhor pai ou mãe que esse que eu tive, assim como eu sou uma família curtinha, como o meu melhor irmão, esse irmão que eu tenho. Wagner, se for falar da família, eu acho que passar os próximos 2 programas só falando da quantidade, né, Wagner Alves? Família grande, doutor, família grande. Doutor Ulisses, deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso amigo, o Paulo Crivellari, Paulinho, lá do Conselho da Saúde, né, Paulo? Beijo no Grande, seu Paulo. coração, muito obrigado. Vou marcar uma hora para conversar com o Paulo, falar essa vivência dele também dentro de Conselho de Saúde, Paulo, sabe? Essa sua dedicação. Falei aqui da Cláudia, que é uma mulher que está sempre aí à frente de conselhos municipais, mas assim, você é outra pessoa que eu também tenho que bater palmas, aplaudir. Você faz o serviço direitinho, Paulo, direitinho na representação da nossa comunidade. Doutor Ulisses, quero demais agradecer a sua participação, tá? E agora, esses minutos, né, para que o senhor possa aí fazer o convite para o baleiro, enfim, fique à vontade, doutor. Aproveito vocês aí que nos acompanham, aqui essa história que ainda vai continuar de Wagner Alves, da mesma forma que lá atrás surgiu uma conversa nossa, o Baleiro. O Baleiro agora você vai encontrar nas mídias digitais aí, nas minhas por enquanto, né? Depois vamos ver o que vai acontecendo conforme as coisas forem evoluindo. Mas uma conversa um pouquinho melhorada do que era Humanos Perfeitamente Humanos. Porque desta vez eu posso usar qualquer tipo de material. Material que eu já tenha, novos materiais. Eu posso fazer a mágica de conversar com quem não está mais, com quem já esteve. E mesmo assim, vocês vão ter a impressão de que aquele instante, aquele momento, a pessoa está lá. Então, vem pegar esse gira-gira do baleiro aí. E quando. Pode ser até você a próxima pessoa. Tudo vai depender de a gente conversar, dialogar. Espero. Hoje eu fui recebido no Marcha pela Acessibilidade. Momento oportuno, nós vamos estar com Wagner Alves no baleiro girando e quando ele para, vamos selecionar umas boas conversas para contarmos histórias e histórias de vivências que. E ainda tem um sonho, Wagner Alves, que ainda vou realizá-lo.
radionovela, vou voltar podcast novela, entendeu? Se tudo der certo, quem sabe? E eu faço isso, talvez. Sabe aquela ideia do curso Sim. de locução, narração ou comunicação em convergência de mídias? Arranjar as pessoas certas no momento certo para fazer, sabe o quê? O Pequeno Príncipe. Imaginou? Uma radionovela durante um período sobre o Pequeno Príncipe. Esse nobre que ensina que você aprende com o coração e não com os olhos. E você é responsável por aquilo que cativas. Então, entregue-se ao prazer de viver e jamais se leve a sério demais. Faça o seu melhor e lembre, pessoas confiaram em você até aqui. Continue a partir daqui. E, normalmente, essas pessoas, elas recebem um verbo chamado família, familiar. E esse familiar eu ampliei, que são amigos também fazem parte disso. Então, pegue o seu familiar, no sentido amplo, e vá celebrar a vida. Não leve-se a sério demais. E percalços nos ensinam que nascemos livres. Mandei para você hoje de manhã. Fecha-se uma porta e o universo se torna amplo, porque ele é tudo o que eu posso e o que eu quiser. Muito bem, doutor Ulisses Porto esteve em marcha com a gente. Grande abraço, agradecendo a cada um que participou. Você que esteve junto com a gente no nosso Marcha pela Acessibilidade. Abraço, doutor. Abraço, Wagner Alves, e a cada um que nos acompanhou aqui, aqueles vão acompanhar depois. E depois, quando estiverem no baleiro também, vão acompanhar um pouquinho da nossa conversa.